Imóvel é um tema que não sai da cabeça do brasileiro. Seja o sonho da casa própria, seja para trabalhar, seja como investimento. O brasileiro tem uma relação muito interessante, muito própria com os imóveis. Mas como é que eu posso relacionar imóvel e dinheiro? No Thiago Responde de hoje, 3 perguntas relacionando dinheiro e imóveis. Te vejo, te conto depois da vinheta. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Finanças Pessoais. Eu sou o Thiago Lunardi e, como eu estava dizendo antes da vinheta, os imóveis exercem fascínio sobre os brasileiros. Seja a tão sonhada casa própria, seja um local para desenvolver o seu negócio para o seu trabalho ou como investimento. E nestes últimos tempos eu consegui separar 3 perguntas interessantíssimas que foram feitas para que a gente entenda um pouquinho mais desse universo e como se relacionar com os imóveis. Sem mais enrolação, Thiago, vamos lá. Primeira pergunta. Essa é uma pergunta clássica, uma pergunta que eu já recebi algumas vezes, meus colegas planejadores já receberam, e é a seguinte: Thiago, o que é melhor, comprar ou alugar um imóvel? Caraca, meu, essa pergunta é sensacional, porque ela já mostra de cara que a pessoa tem uma consciência financeira, ela já se questiona, melhor comprar ou alugar? E a resposta é rápida e simples. Depende. Como assim, Thiago, depende? Depende de alguns fatores. É natural que muitas pessoas tenham um sonho de ter a sua própria casa, o seu próprio imóvel. Mas a compra ou aluguel vai muito além da matemática. Eu posso provar por A mais B matematicamente que é melhor alugar ou melhor comprar um imóvel. Mas isso eu estou pegando apenas no aspecto racional, no matemático. E eu deixo de computar, deixo de raciocinar em cima de um outro elemento, que é o aspecto emocional, comportamental. Afinal de contas, qual é o seu sonho? Se o seu sonho é ter uma casa, é ter a casa própria, por que não realizar? Por mais que a matemática prove que no seu caso alugar é melhor, se o teu sonho é esse, de que maneira a gente pode viabilizar a compra da sua casa, do seu imóvel? Vamos pegar alguns exemplos. Uma pessoa que viaja muito, o trabalho dela não tem um local fixo, um local constante. Por causa do trabalho, às vezes ele passa 2, 3 meses numa cidade, 2 anos em outra. Ele está constantemente se mudando. Comprar um imóvel para essa pessoa talvez não faça o menor sentido. Como ele nunca sabe quanto tempo e onde ele vai estar, imagina se cada cidade que ele vai, ele compra um imóvel. Se ele pode e quer fazer, é o desejo e a vontade dele. Mas não sei se isso é a realidade de todos. E talvez morar de aluguel seja a melhor opção, por mais que matematicamente a gente encontre opções em que comprar o imóvel é melhor. Então eu tenho que casar os dois lados. Um segundo exemplo. Você decide que a cidade onde você está, a região onde você está, é onde você vai concluir as suas etapas de vida, onde você quer ficar pelo menos até o final da sua vida. E aí você fala, pô, chegou a hora de sossegar, é aqui que eu quero ficar, achei um lugar legal, quero ter a minha casinha, quero ter o meu canto. Por que não comprar? Se esse é o seu sonho, é o seu projeto de vida, você só precisa ver como viabilizar. Um planejador financeiro pode te ajudar não só nos cálculos matemáticos, se comprar ou alugar é melhor, mas também te ajudar a viabilizar, porque os seus sonhos, os seus sentimentos, os seus projetos de vida, eles também estão alinhados com o seu projeto. Não é só matemática, é um conjunto de coisas. Por isso que a resposta é depende, deve ser avaliado caso a caso. Se você ficou com dúvida, se você quer saber se no teu caso é interessante ou como viabilizar, se você já tem essa decisão, procura aqui, planejador financeiro, e a gente pode falar sobre isso e ver como que se encaixa nos teus projetos de vida ou nos seus
cálculos matemáticos. Segunda pergunta do dia deste vídeo. Hoje está travando a língua aqui. Bom, eu compro um imóvel ou eu invisto num CDB? Primeiro que essa pergunta aqui, eu só falei a pergunta, eu não dei o contexto. A pessoa que chegou até mim, ela falou assim, eu tenho um dinheiro guardado que está parado. E eu quero saber, eu compro um imóvel porque o meu pai, o meu tio, o meu avô falam que comprar imóvel é a melhor coisa, ou eu invisto num CDB? Então agora que você já está contextualizado, a pessoa tem dinheiro para fazer um ou outro. Olha que legal, e a resposta não foge muito da primeira. Depende. Por que depende? Porque quando você compra um imóvel, seja ele qual for, para comercial, ou um terreno, ou para alugar, ou simplesmente vai comprar uma casa, vai fazer uma reforma e revender, enfim. Quando você faz isso, você imobiliza o seu dinheiro. Você pega o seu dinheiro, coloca num ativo em que ele fica imobilizado. Se acontecer de você precisar deste dinheiro, você já não tem a mesma agilidade. Em finanças nós chamamos de liquidez. Você não tem liquidez, ou seja, leva um tempo para você converter esse imóvel em dinheiro. Quanto mais tempo, menor a liquidez do seu ativo, do seu imóvel. E com isso, se você precisa urgentemente do dinheiro, você pode entrar numa situação mais delicada, mais complicada. E no desespero no desespero eu já vi muita gente abaixar o valor dos imóveis, inclusive abaixo do que eles realmente valem, para fazer dinheiro rápido. Então, investir em imóvel, se você precisar do dinheiro, pode ser complicado. É um mau negócio? Não. Já vou chegar aí de novo. O CDB. O CDB aqui eu vou interpretar como um título de renda fixa. É um título que eu compro, renda fixa, com um conhecimento do comportamento dele. Ele vai render uma taxa pré-definida, ou eu vou negociar que ele vai ser reajustado pela Selic, ou pelo IPCA, enfim. Também depende de como eu vou dispor desse dinheiro lá na frente. Se é um CDB por um longo prazo, a rentabilidade dele tem que, no mínimo, superar a inflação. Senão, pode ser que o rendimento não seja suficiente para render acima da inflação e você acaba perdendo dinheiro. O CDB também, dependendo da modalidade, não oferece tanta liquidez. Então você precisa ponderar, precisa pesar esses dois lados. CDB e imóvel, eles devem estar alinhados com a sua política de investimentos. Afinal de contas, qual é o seu perfil para investir? O que você busca? O que você aceita? Como que você está construindo o seu patrimônio? Tanto o imóvel quanto o CDB podem ser excelentes opções, se alinhados com os seus projetos e com a sua política de investimento. E também pode se tornar um tormento na sua vida financeira, porque está desalinhado. Portanto, imóvel ou CDB depende. Depende do seu momento de vida, depende do que você vai realizar e de como você está estruturado para isso. Novamente, um planejador pode te ajudar a identificar qual é o melhor caminho. E se você tiver dinheiro para os dois e essas duas opções se encaixam no seu perfil, por que não ter o CDB e também o imóvel? Vamos lá! Terceira e última pergunta do dia. Essa foi enviada pelo meu amigo André, meu irmão, meu parceiro. O André, ele perguntou o seguinte: vale a pena investir em fundos imobiliários? Uau! Essa é top! Bom, vamos começar entendendo o que é um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário é uma modalidade de investimento, ele é um ativo financeiro em que uma gestora, uma empresa, um grupo de pessoas faz a gestão de um ou mais imóveis. Eles compram prédios, galpões, shoppings, escolas, enfim, e fazem a administração destes imóveis e eles alugam estes imóveis para empresas, para pessoas. Imagina um fundo imobiliário de um shopping. Esse grupo compra ou constrói o shopping
e ele administra o aluguel, o shopping em si. Assim como se você tivesse uma casa de aluguel, você administraria a sua casa, esse grupo faz o mesmo com o imóvel ou os imóveis do fundo. Quando você se torna um lojista do shopping, você adquire um espaço e paga um aluguel para o shopping. Todos os lojistas fazem isso. Então esse fundo administra os aluguéis. Eles recebem os aluguéis e distribuem o dinheiro do aluguel com as pessoas que compraram a participação no shopping. Peraí, Thiago, eu acho que eu perdi alguma coisa. Não, você não perdeu nada. Tá aqui, ó, comigo. Esses fundos de gestão, que criam os fundos de investimento imobiliário, eles pegam o shopping e dividem esse shopping em várias cotas, em vários pedaços. É como se ele falasse assim, ó, cada 5 tijolinhos é uma cota. E ele vai particionando o shopping inteirinho em cotas. Assim como uma empresa faz com ações, ela determina um volume de ações e emite no mercado. E eles falam assim, fulano, eu tenho aqui cotas do fundo imobiliário do shopping ABC. Você está interessado? Aí você fala assim, sim, estou interessado. E compra 1, 10, 100, quantas cotas você quiser e estiverem disponíveis. Quando você faz isso, você e várias pessoas, vocês estão dando dinheiro para esse fundo porque vocês estão comprando pedaços desse imóvel. E aí, como são imóveis que geram aluguel, no final do mês eles captam o dinheiro do aluguel e dividem com os cotistas, com as pessoas que investiram ali. Você pode receber 1 centavo, 10 centavos, 50 centavos, R$1 por cota. Eu estou chutando valores aqui porque cada fundo tem uma modalidade diferente. Depende do segmento, depende da regra do fundo. Enfim, fundos imobiliários funcionam assim. Eu tenho um ou mais imóveis sob uma gestão, eu divido esses imóveis em cotas e distribuo no mercado. As pessoas compram essas cotas e elas recebem um aluguel, um rendimento sobre essas cotas que eles compraram. Tiago, mas isso pareceu ser maravilhoso. Por que eu tenho que ir com calma? Porque fundos imobiliários, os FII, fundos de investimento imobiliário, eles são considerados ativos de renda variável. E ativos de renda variável, assim como as ações, eles têm um risco maior do que os ativos de renda fixa. Portanto, o valor deles de mercado oscila mais ao longo do período, podendo inclusive ficar negativo. Eu posso comprar uma cota de um fundo a R$100, da mesma forma que ela pode valorizar para 105, 110, ela pode cair para 97, 98, 80, enfim. É o mercado que determina o valor dessa cota de acordo com aquilo que é feito. Imagina você ter cotas de um shopping center em meio à pandemia. Os shoppings fecharam. Então, essas cotas acabam sendo negociadas a um valor mais baixo, perdendo valor. Isso pode influenciar, inclusive, na quantidade de dinheiro que você recebe dos aluguéis, porque alguns fundos atrelam ao valor da cota. Você vai receber 5% do valor da cota a título de aluguel. Tá? De qualquer forma, investimentos em fundos imobiliários é muito interessante e eu vou te dar 2 boas razões que eu acredito, que eu gosto para investir em fundos imobiliários. E a primeira é uma maneira de você investir em imóveis, comprar um pedaço, uma participação no imóvel, sem ter o dinheiro para comprar todo o imóvel. É como se você tivesse dinheiro só para comprar o quarto de uma casa. Então você não vai comprar a casa inteira, vai comprar apenas o quarto. Então é uma maneira de investir em imóveis sem ter o dinheiro para comprar o imóvel como um todo. E você pode começar comprando com pouco dinheiro, assim como as ações. Você pode comprar uma única cota. Existem cotas abaixo de R$100. O segundo ponto é que fundos imobiliários pagam rendimentos todos os meses, pagam aluguéis todos os meses. Desta forma, quando você investe em fundos imobiliários, é uma maneira de montar uma reserva, uma renda quase que vitalícia, uma renda garantida, uma renda extra, baseada apenas no recebimento dos aluguéis. Aqui eu faço um alerta. Como eu já falei,
ele é um fundo, é um ativo de renda variável e, portanto, não deve ser comprado assim, sem antes estudar, entender e saber se ele está alinhado com a sua política de investimento e, mais do que a sua política de investimento, o seu perfil de tolerância a risco ou o seu perfil de investidor. Porque se você tem um perfil mais conservador, a sua tolerância a risco é menor e, portanto, como estes ativos têm uma disposição a risco, a variar mais, você pode não se sentir muito à vontade. Tiago, então não é para comprar? Não, você vai comprar pouco, vai comprar menos. A sua carteira vai estar menos exposta a títulos de renda variável. Da mesma forma, se você tem um perfil mais agressivo, você está disposto a correr mais risco, você pode comprar um pouco mais do que o conservador. Tudo isso alinhado com a sua política de investimento, com os seus objetivos e principalmente com o seu perfil de investidor. O seu consultor financeiro, o seu consultor de investimentos pode ajudar, ou um planejador financeiro pode te ajudar a construir a sua política de investimentos. 3 perguntas top a respeito de um tema que está sempre nas mesas de conversa, nas rodinhas de família, nas rodinhas de amigos, sempre tem alguém falando de imóvel. Um pouco mais sobre imóveis em 3 perguntas. O vídeo de hoje valeu o seu joinha. Deixa aqui o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Se você quer trazer perguntas para eu responder aqui no Thiago Responde, deixa a sua pergunta aqui, ó, no chat aqui embaixo. Você também pode me acessar lá no Instagram, deixar sua pergunta nas caixinhas de perguntas que eu coloco ali nos stories ou diretamente no DM. Já aproveita que você está aqui, veio até essa parte comigo, aciona aqui o sininho. O que? Ainda não se inscreveu? Se inscreve, aciona o sininho, toda semana um vídeo novo. Te vejo na próxima semana.